Senhores passageiros, cultura oceânica e educação sustentável, Ocean Summit de Ocean We Know, de Future We Build. Entramos agora em velocidade de cruzeiro. Convido para o palco o Bruno Filipe Costa, que vai fazer a apresentação do projeto Sino de Mergulho. Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Ministro do Mar, Engenheiro Jorge Santos, e permitam-me cumprimentar na pessoa do Sr. Ministro todos aqueles que hoje estão aqui e que nos honram com a sua presença. É com enorme satisfação que, em nome da Fundação Carlos Albertino Veiga, vamos iniciar esta segunda parte do Ocean Summit com a apresentação dos nossos 4 projetos para Cabo Verde, para o mundo e que queremos implementar em 2026. E para o primeiro, que me diz muito, queria pedir a presença do Sr. Comandante Nuno Leitão, das pessoas que mais têm feito pelo oceano e pela travessia oceânica e diretor do Aquário Vasta Gama. Sr. Comandante, muito obrigado. Bem, eu fui apanhado de surpresa, antes de mais sou Ministro, sou Presidente da Câmara, sou Presidente da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores e o mundo da Academia. Eu fui apanhado aqui um bocado de surpresa a apresentar este sino, soube hoje de manhã tinha que apresentar o sino. Mas, naturalmente, que para mim é um privilégio apresentar este sino, porque este é um dos projetos que o Aquário Vasta Gama teve a oportunidade de partilhar com a Fundação aqui de Cabo Verde, aqui do Paulo Veiga, para o qual foi assinado um protocolo de viabilizar aquilo que é o conhecimento do oceano. Porque nós, de facto, só podemos proteger o que conhecemos. E hoje em dia nós, inseridos numa sociedade de imagem, numa sociedade tecnológica, em que as crianças estão à distância de um clique, nós temos que adaptar a forma de comunicação para aquilo que são as gerações futuras decisoras, com aquilo que elas hoje em dia estão habituadas, que é tecnologia e a imagem. E basicamente o que é este sino? Este é um sino em que é um batiscafo, indo um bocadinho às origens daquilo que é a magia do Júlio Verne, aquilo que é a magia do conhecimento inicial dos fundos do mar, com as 20.000 léguas submarinas. Nós produzimos um sino em Portugal, que eu depois na minha apresentação hei de falar, em que temos a capacidade de simular uma imersão com as crianças a 1500 metros, possibilitando as crianças a conhecerem o fundo do mar. Porque só conhecendo é que se pode proteger. E protegendo é que se pode preservar aquilo que é a maior riqueza que os povos têm. Nós no aquário costumamos muitas vezes dizer, por cada 2 respiradelas, o oxigênio de uma delas provém do mar. E por isso temos que cuidar do mar. Este é um sino tecnológico, é um sino que as crianças entram deste sino e têm a possibilidade de fazer essa imersão, mas como uma mensagem que nós queremos passar, como vocês sabem, e quem tenha praticado mergulho sabe perfeitamente o que é que isto representa, nós quando passamos a cota dos 20 metros, 30 metros, que as cores vão ser diferentes. Menor luz entra nas profundidades, até quando chegamos às áreas muito profundas dos 1500 metros, naturalmente que é tudo escuro, mas há vida humana, há vida marinha nessas profundidades. E basicamente este sino conta uma história daquilo que é a biodiversidade desde a cota zero até aos 1500 metros, acabando esse filme com um mar perfeitamente transparente, cheio de lixo, e explicando que os verdadeiros monstros dos oceanos é o lixo que os humanos deixam no fundo do mar. Basicamente, este sino é uma ferramenta pedagógica de conhecimento daquilo que é... Até tem um filme, não? Não sabia. É uma ferramenta pedagógica daquilo que é a biodiversidade dessa experiência. Eu não sei se isto tem um filme, isto tinha um filme muito giro, e passo aqui os slides um bocadinho daquilo que é as possibilidades deste sino de mergulho. A grande vantagem deste sino de mergulho é que nós podemos, este batiscafo, nós podemos o movimentar
para todas as áreas para o qual queremos promover a preservação dos oceanos. Por isso isto é uma capacidade de mobilidade, seja nas diversas ilhas de Cabo Verde, como seja representações que Cabo Verde tenha em locais completamente fora da esfera de influência de Cabo Verde. E pronto, e em termos de sino, mergulho é isto. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Vamos, como podem ver, conhecer o Observatório do Oceano, que vai ser aqui apresentado. Bom dia a todos, bom dia excelências, bom dia convidados, bom dia estudantes, bom dia sociedade civil. O Observatório do Oceano é uma ideia que já com o Paulo Veiga andávamos a debater há muitos anos e resolvemos agora com a Fundação levá-lo a bom porto. Como temos falado aqui da literacia, temos falado aqui do conhecimento, temos falado aqui da parte científica, da investigação, isto não é mais do que um conjunto numa plataforma de monitorização e de acesso à informação de uma forma centralizada e de uma forma que todas as pessoas possam consultar e possam saber mais sobre os oceanos. Não é uma plataforma que seja fechada, é uma plataforma que vai evoluindo diariamente. É uma plataforma que, ao longo do tempo, vamos ter novos aderentes à plataforma, novas instituições, novas partilhas de informação e fazer isto crescer. É uma plataforma que baseia-se muito na ciência, na governação e na ação. São os três pilares que são importantes para nós para garantirmos o seu avanço. Esta plataforma faz parte de um ecossistema. Quer isto dizer, é uma rede de colaboração de informação, é uma plataforma com o seu foco na componente geográfica, tendo a parte de conhecimento, mas a parte do conhecimento geográfico. Hoje em dia nós não podemos fazer gestão do território, seja ele território, terra como mar, se não tivermos conhecimento das suas localizações, da sua informação geográfica. E é baseado nisto que nós evoluímos para isto. Temos aqui 5 pilares. Uma deles é a tecnologia, quer isto dizer, agregar a autoridades e decisores. Isto para evitar e para contribuir a parte do governo, a parte das entidades locais, as comunidades, todas têm que colaborar nisto. Já aqui várias pessoas que me conhecem sabem que este também foi sempre o meu lema, ao fim e ao cabo, de fazer crescer aqui em Cabo Verde. A parte da economia azul, empresas, startups, empresas que fazem aqui investigação, empresas que fazem aqui o seu trabalho, que também podem colaborar para a componente dos oceanos. Comunidades locais são fundamentais. Eu, desde que trabalho aqui em Cabo Verde, nesta parte do mar, e já lá vão alguns anos, sempre tive este foco. Nós não podemos estar a querer conhecer para fora sem conhecer o que é que temos cá dentro. E as entidades pescatórias, as associações, o que é que existe, o que é que não existe, como é que nós podemos evoluir, é fundamental. Parceiros internacionais. Aqui falamos, por exemplo, esta plataforma é uma plataforma que está assente numa tecnologia, só por falar da ESRI, e nós temos parceria internacional com a ESRI Internacional, em que temos dados que entram aqui e outras entidades que trabalham com a ESRI. E isto nós agregamos aqui informação, agregamos aqui aplicações, agregamos aqui conhecimento sobre os oceanos. É criar um ecossistema vivo de partilha de informação que muito baseado na inovação. Vou apresentar aqui 2 vídeos, que é 2 partes do Observatório. Uma delas é o Observatório com os 5 pilares que nós construímos inicialmente e depois já foi agregado e que já está também disponível com aplicações que permitem trabalhar mais informação sobre o mar. Nesta parte aqui do Observatório nós temos o ambiente, temos aquaculturas, temos a pescas, temos um conjunto de informação em que as pessoas podem ir navegando e além de alguma informação de enquadramento também tem
vários indicadores sobre as temáticas para cada uma das áreas, com mapas, com localização em que podem interagir. Isto não é uma plataforma fechada, como eu disse, não é uma plataforma somente de divulgação, mas sim de muita interação. E é isso que é pretendido. Temos estas várias áreas em que conseguimos abrir, conseguimos interagir, conseguimos trabalhar, ver onde é que as coisas estão localizadas, sentir o que é que efetivamente está a ser montado. E isto, trabalhamos, por exemplo, neste caso aqui da aquacultura, temos a informação nacional do que é que existe, por exemplo, aqui em São Vicente, mas também temos informação que são levantados por parceiros internacionais. Por isso, é uma agregação constante de informação, pesquisa de outros parceiros, pesquisa de outros players que nos possam trazer mais informação agregada para o crescimento desta plataforma. Hoje é o lançamento desta plataforma, efetivamente, mas aqui estamos a falar da parte de carbonização, por exemplo, que existem estudos e existem processamentos de informação feitas ao longo do tempo e que a gente vai agregando e mantendo esta informação atualizada e a crescer. E pronto, baseadamente é os mapas, aqui estamos a falar na parte das concessões marítimas, em que temos tudo o que está na orla costeira, a nível de edificado, e com o impacto entre 80 a 100 metros, o que é que existe e o que é impactante na orla costeira. Neste caso aqui, na parte das pescas, temos algumas informações. Estou à espera que podemos crescer isto, tendo em conta os protocolos que temos contra as entidades nacionais e que temos, além de saber onde é que estão os mercados de peixe, onde é que estão as máquinas de gelo, onde é que está essa informação, também temos dashboards que nos permitem fazer inquirição à informação. E, dinamicamente, nós sabemos o que é que existe. Temos, ao fim e ao cabo, o conhecimento do território. E, com todas as associações e parceiros que estiveram aqui durante esta semana, é importante dar-lhes esta sensibilidade para que nós consigamos fazer crescer isto. Aqui temos a questão do tráfego marítimo. Isto não é dados nossos, nós não temos estes dados, são parceiros internacionais, e temos aqui o tráfego por várias áreas, tanto a área total, como depois da área de pescas, como a área de transportes, como a área comercial. E vemos aqui, ao fim e ao cabo, é carregada a informação das linhas de tráfego que são usadas, tendo sempre enquadramento da informação e qual é que é a fonte da informação que estamos a usar. Nas zonas protegidas, temos também as zonas protegidas marítimas, como também temos as zonas protegidas terrestres, para perceber o ecossistema todo de zonas protegidas em Cabo Verde. Por exemplo, esta informação é trabalhada com o Sistema de Dados Espaciais de Cabo Verde. Também fui eu que o montei, que está no INGT, conseguimos linkar esta informação. E então conseguimos ter uma noção do que é que existe e que impactos pode ter determinadas ações no território. Além disso, tem depois um formulário que permite quem quiser contribuir com a informação, registar-se e ser contactado para trabalharmos, ao fim e ao cabo, essa recolha dessa informação e termos este diálogo permanente com estas entidades. A seguir, temos aqui uma aplicação, não é nossa, é uma aplicação que nós fomos buscar para o nosso conteúdo, que permite nós vermos a evolução térmica dos oceanos ao longo dos anos. E conseguimos, clicando num sítio, perceber qual é que é a evolução que está a ter, como também entender ao longo do mês, ao longo dos anos, ver a diferença. Por exemplo, antigamente cá em baixo era mais quente e hoje em dia já cá em cima a temperatura está a aumentar, a subir no sentido de Cabo Verde. Por isso conseguimos ter esta visualização de informação e perceber o que é que pode estar a acontecer, ao fim e ao cabo, e que medidas a gente tem que ter de mitigação. Temos aqui outro que tem um conjunto de 6 indicadores que nós podemos criar análise de informação e criar ponderação à informação que nós selecionamos. E ele vai criar um mapa temático de acordo com os parâmetros que nós quisermos. E escolhemos a simbologia que queremos dar, qual é a percentagem que queremos dar de ponderação a cada um dos parâmetros e ele cria toda esta informação em tempo real. Okay? Esta informação é toda em tempo real. Este aqui é um mapa 3D do oceano, de exploração do oceano, que vemos, por exemplo, temos vários indicadores aqui deste lado, escolhemos qual é que queremos e, por exemplo, se for o que estávamos a ver ali da temperatura, conseguimos ver ao longo do território, nós percebemos onde é que está mais frio, onde é que não está mais frio, na profundidade. Okay? E temos isto para o mundo inteiro. É o que eu disse, isto são plataformas que existem, que nós estamos a agregar conhecimento. Porque o importante desta plataforma, efetivamente, é o agregar do conhecimento e distribuir esta informação integral centralizado com esta informação. Depois, de quem é? Ok, a Fundação, efetivamente, é quem está a criar este observatório.
mas este observatório é de toda a gente, é da comunidade, não é da Fundação. Isto volto a repetir, é assim, se calhar repeti isto várias vezes, mas a realidade é esta, nós temos que sentir que isto não é de uma entidade, mas que isto é nosso. E criar aqui informação e criar aqui poder de decisão sobre esta informação. Eu acho que toda a parte científica é muito importante aqui, as instituições que cá estão têm informações, conseguimos compilar essas informações, que os protocolos também já existem, começarmos a crescer, não só com Cabo Verde, mas com parceiros que temos internacionais que têm informação também nossa, por isso criar e fazer crescer essa partilha de informação. E depois, qual é que é o seu impacto e para o que é que serve? O Observatório do Oceano existe para transformar os dados de apoio à decisão. Temos um impacto direto que tem a ver na educação e literacia, algo que temos estado aqui a falar e que é algo que está sobre a mesa e que queremos que cada vez mais as pessoas consigam entender e falar sobre os oceanos. Melhor gestão dos recursos marinhos. Nós percebemos onde é que está toda a informação, onde é que está todas as comunidades, o que é que se faz, o que é que se pesca, as quantidades que se pesca, toda essa informação deveria cada vez mais ser agregada. Respostas rápidas e ambientais. Cada vez mais o conhecimento do território permite-nos dar-nos respostas. Eu tenho vários exemplos aqui em Cabo Verde que me passaram pelas mãos que o saber foi algo que nos fez tomar decisões rápidas e que nos fez ir ao terreno e conseguir mitigar algumas das situações. Também ajudar na parte das políticas e, ao fim e ao cabo, criar outras opções políticas para os oceanos. Indiretos, reforça a capacidade tecnológica e de conhecimento. Ao fim e ao cabo, é uma base que vai nos permitir ter todo esse know-how disponível para a comunidade, disponível para toda a gente. Ao fim e ao cabo, não é só para a Fundação. Aqui está o QR Code, acabou de ser lançado, foi a primeira vez que isto foi para o ar. Está a ser agora ajustado para trabalhar melhor na parte de telemóvel, porque ele trabalha bem a nível de computador, ao fim e ao cabo, e estamos a trabalhar para a parte de telemóvel. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, Nuno Coelho. Para nos apresentar agora, peço que passem já o próximo. Drones pelo Oceano, que vai ser aqui uma apresentação do Abel Tavares. Good morning. Bom dia. Distinguished guests, ministers, the mayor, colleagues, and friends. First and foremost, I would like to thank Mr. Albertino Veiga, Paulo, for inviting me to participate in this summit. My name is Abel Tavares. I am a founder, CEO of Flight Altitude Solutions, a Cape Verdean company born from passion for technology and a commitment to progress. Our mission, FAS, is to use drone and spatial technology to bring precision, transparency, and sustainability to a decision-making across Cape Verde, from coastal mapping and the land management to agriculture and the infrastructure monitoring. We help transform data into action. We are proud to be part of this new era, one where innovation supports environmental protection and technology serves our people. FAS, we believe that every flight we take is a contribution to a smarter, more resilient Cabo Verde, one that values both development and preservation. Together, from the skies to the sea, let's continue building a future where knowledge, sustainability, and vision guides our nation forward. Thank you. Okay, now we're going to see a couple of examples how we can use the technology
for a better governance and better decision making. Here's some examples of importance of mapping the coastline. Cape Verde coastline is a vital asset for our economy, supporting from tourism, fishery, and housing. As urbanization and economic growth escalate the demand for accurate coast data, the need for advanced mapping becomes evident. Up-to-date georeference mapping enables sustainability and concession and coastal zone management, ensuring that Cabo Verde can balance development with environmental stewardship. Drones offer innovative solutions to these challenges. The importance of this mapping. As we all know, São Vicente recently went through one of the most devastating catastrophes that we ever seen in Cabo Verde. The use of drones to identify areas where it's very fragile. I'm sorry. Oh, it's right on there. Okay. Areas where it's very fragile, so we can build more resilient and more climate supportive action. We can use it on urbanization to create increased pressure of coastal sources, necessitating precise data for efficient land use and planning. Economy growth. Economy growth intensifies the need for sustainable coastal management, requires accurate mapping to support informed decision. Environmental changes. Environmental changes such as pollution, habitat destruction, and highlight the importance of monitoring coastal areas for a better protection. The purpose of mapping programs. Purpose of mapping programs is to deliver a high detail maps and the geospatial data. Using advanced technology of drones, AI, and GIS integration for comprehensive outputs generates orthomosaic, 3Ds, and DSM models, terrain elevation, for better planning of the growth of our cities and the growth of our country. The benefit of these programs is transparency, enhancing clarity in concessions, land concessions, the compliance of support of adherence regulatory requirements to help us on the decision making, informing stakeholders for better resource management. Infrastructure planning. With these maps, it's easier for us to define terrains and analyzing accurate terrain data to support effective planning decision. Also, for environmental consideration, incorporating ecological data to ensure sustainability developments. And the regulatory compliance with the geospatial data aids in meeting legal requirements. Environmental protection. Implementing drone-based coastal mapping will significantly enhance environmental protection efforts in Cape Verde by providing continuous monitoring of the coastal erosion, habitats, and human impacts. These programs generate actionable insights that can drive effectively management strategies. The high-resolution data enables stakeholders to respond proactively to environmental changes, ensuring that the sustainability of Cabo Verde rich coastal ecosystem for the future. Well, we've been through the transparency. The transparency and decision making. Fast drone-based coastal mapping programs will bring significant transparency and data-driven decisions
Advantages for Cabo Verde coastal management by delivering high resolution 3D geospatial data. Stakeholders can make informed choices about land use and infrastructure development and their environmental protection. Ultimately, this initiative strengthens collaboration between the government and the communities, ensuring sustainable practice and the benefit both the economy and the environmental. Thank you. Muito obrigado, Abel Tavares. Passamos para a apresentação do Hub Fundação Carlos Albertino Veiga, que é uma apresentação do Miguel Toscano. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Miguel Toscano, eu sou Associate Partner da Avos. Somos parceiros estratégicos da Fundação Carlos Albertino Veiga e estamos aqui para vos apresentar a nossa estratégia de criação do primeiro hub de economia azul centrado no Atlântico. Mas antes, primeiro, gostaria de agradecer o amável convite que foi feito pelo Sr. Presidente, cumprimentar a pessoa do Sr. Ministro, Presidente de Câmara, a nossa embaixadora, pelo acolhimento e também os digníssimos representantes com quem nós estamos a trabalhar em Portugal, nestes domínios, e que são entidades impactantes em tudo aquilo que é a estratégia de desenvolvimento da sustentabilidade do oceano. A DGPM, a DGRM, o Aquário Vasco da Gama, e é neste contexto de partilha que estamos aqui todos. E estes eventos são extremamente importantes no sentido de nós entendermos o que é que todos nós andamos a fazer neste mundo. E, portanto, a grande questão que se coloca aqui, neste grande evento, é como é que nós transformamos todo este conhecimento em valor sustentável. Estão aqui entidades fantásticas com projetos fantásticos. Estão aqui entidades que investem milhões em inovação, que lideram a sua área de negócio, mas que efetivamente nós não conhecemos o que fazem. Não sabemos aquilo que estão a desenvolver. E, portanto, este problema de partilha de conhecimento, de comunicação, é extremamente importante, fóruns como este, termos e criarmos a noção de valor e, acima de tudo, para que nós consigamos ajudar a criar valor para as nossas comunidades, para os nossos ecossistemas empreendedores e, acima de tudo, para os nossos territórios, em benefício das nossas pessoas e também em benefício da natureza. E a segunda questão que eu gostaria de colocar é, para além de como transformamos todo este conhecimento em valor, é como é que nós podemos desenvolver uma estratégia de eficiência coletiva. Se por um lado estamos aqui a criar visão, a entender e a desenvolver o networking para futuros projetos impactantes na sustentabilidade, com quem é que nós devemos nos associar? Como é que nós devemos nos organizar? Que tipo de competências devemos desenvolver? E é este espírito que a Fundação Carlos Albertino Veiga, dentro daquilo que é o sonho do seu fundador, tenta agregar todo este conhecimento e, acima de tudo, encontrar a energia, a visão e a eficiência coletiva para transformar todo este conhecimento em valor sustentável para o seu território, para a sua rede de stakeholders e sempre em benefício das nossas pessoas, das nossas gentes. E por isso há uma questão muito importante que é esta viragem da economia azul. Portanto, e cada vez mais a economia do mar é extremamente importante para a nossa sobrevivência. 95% do oceano nós não o conhecemos. Se para isto, para nós nos assusta, por outro lado é uma grande oportunidade. E um país como Cabo Verde, com uma vocação oceânica, em que 99,3% do seu território, aprendi ontem isto com o Sr. Ministro, portanto, é mar,
Portanto, estamos perante uma nação que pode liderar a nível mundial todas estas temáticas. E por isso, esta questão de transformar o oceano num motor de inovação, de prosperidade e de resiliência tem tudo a ver com Cabo Verde. Portugal, quando começou os descobrimentos, no século XV, nós tínhamos menos de 1 milhão de habitantes. Portanto, o facto de sermos pequeninos não quer dizer que não tenhamos a capacidade de crescer, de desenvolver, de descobrir. E eu vejo muito este papel em Cabo Verde, que também, com cerca de 500 mil a 600 mil habitantes, considerando as pessoas que estão na diáspora, pode também assumir este papel, pode assumir esta liderança, considerando a sua geoestratégica posicionamento no contexto atlântico, fazendo a ponte com a Europa e fazendo a ponte com a América. E por isso, nós, quando começamos a pensar como estruturar todo este conhecimento, como organizar este conhecimento em benefício do território, do seu ecossistema empreendedor e, acima de tudo, das suas comunidades, começamos a entender que este projeto só terá eficácia se for desenvolvido numa lógica de eficiência coletiva. E que precisamos de uma entidade que possa liderar este projeto, que faça como um número 10 da equipa de futebol, fazer jogar a equipa. Portanto, e esse papel é o papel da Fundação Carlos Albertino Veiga, no sentido de agregar no seu seio todas estas dinâmicas e, acima de tudo, de estar devidamente alinhada com aquilo que são as orientações top-down emitidas pela Comissão Europeia ou pelas Nações Unidas e criar uma nova centralidade, a centralidade do Atlântico, e aproveitar as competências distintivas e as vantagens competitivas de Cabo Verde em favor deste desiderato. E por isso, aquilo que nós pretendemos é criar uma imensa plataforma que vai agregar os projetos que vocês viram durante esta semana, e em especial estes 3 projetos que fazem parte do nosso portfólio de projetos, no sentido de criar uma estrutura altamente capacitada para criar inovação, mas de uma forma diferenciada. Não uma inovação vinda de cima para baixo, mas uma inovação de baixo para cima, centrada no cidadão, centrada na comunidade. E aproveitar esta situação, pelo facto de Cabo Verde ser um arquipélago, constituído por várias comunidades costeiras, fazer daqui um enorme produtor de conhecimento, um enorme laboratório de experienciação, de validação, de prototipagem, de soluções alinhadas com a monitorização do oceano e, acima de tudo, também com a gestão sustentável da sua biodiversidade. E para isso, só teremos eficácia se apostarmos na educação. A educação é o fator crítico de sucesso. Se nós tivermos as pessoas educadas, informadas e capacitadas, conseguiríamos mudar comportamentos e, a partir daqui, desenvolver uma nova estrutura de desenvolvimento. E, portanto, esta filosofia de centralizar o hub no cidadão, da ciência cidadã, na inovação cidadã, tem tudo a ver. E faz sentido. A Comissão Europeia, as Nações Unidas, estão interessados neste tipo de modelos. Porquê? Porque quando desenhamos as políticas, nós não colocamos o cidadão como um contribuinte líquido para a sustentabilidade. E, portanto, esta questão é extremamente importante. Cabo Verde tem aqui uma oportunidade atlântica brutal. E a nossa missão, dentro da Fundação, é potenciar esta oportunidade. 99% do país é oceano. E, portanto, é como Portugal. Quer dizer, se nós ganharmos o processo de extensão da plataforma continental, Portugal passará a ser o 16º maior país do mundo, só que 97% será mar e 3% será terra. Daqui a 50 anos, na 52ª edição deste fórum, os portugueses que vão entrar por ali vão trazer guelras. Porque, efetivamente, o mar, para nós, é um desiderato. E, por isso, este desafio estrutural da economia cabo-verdiana é extremamente importante. E é bem importante que nós criemos esta visão. Posição geoestratégica. Está no centro de 3 continentes. Pode fazer o L. E pode ser uma plataforma de extensão da União Europeia. E, por isso, precisamos de fazer aqui esta produção de conhecimento. Precisamos de fazer aqui esta experimentação, esta validação, trazer o conhecimento para Cabo Verde, trazer soluções inovadoras, parceiros com know-how, com capacidade de concretizar conhecimento em ação e ação em valor. E, acima de tudo, depois, a partir de Cabo Verde, exportarmos para o mundo.
exportarmos para a CPLP, conectarmos com o Brasil, conectarmos com os outros países irmãos de língua e expressão portuguesa. E nesta matéria, a estabilidade institucional é muito importante. Cabo Verde é dos países mais estáveis da África. E isto garante-nos combater a incerteza, garante-nos estabilidade no investimento, garante-nos mais sucesso a longo prazo a atingir os objetivos dos nossos projetos. Capital humano. Cabo Verde tem um capital humano excelente. Nós vimos aqui muitos jovens. E esta mensagem também para os nossos jovens, para os nossos estudantes. O mar é uma oportunidade. O vosso futuro pode estar no mar e a capacidade e a energia que vocês têm a pôr ao serviço deste projeto podem revolucionar o país. A alma do negócio é a partilha, é a economia da partilha, é a sinergia, é a cooperação. E é aqui que nós podemos fazer a diferença em Cabo Verde. E por isso precisamos de ter uma estrutura dedicada à coordenação das políticas que agregue e que tenha uma estratégia. A segunda lacuna é a lacuna do conhecimento. Porque normalmente estes projetos surgem por impulso, não estão organizados, não estão pensados e, acima de tudo, o mar, 95% nós não o conhecemos. Há muitas áreas. Portanto, nós temos que decidir que estratégia de especialização nós vamos ter que desenvolver para atrair esse conhecimento, para desenvolver e integrar ciência, literacia oceânica e inovação social. Como transformar todo este conhecimento em valor? É o grande desafio que eu vos coloco. A terceira é a lacuna financeira. Normalmente isto são projetos pesados, são projetos que necessitam muito investimento. Nós estamos a trabalhar com investigação aplicada, com inovação, tecnologia, inteligência artificial, sensorização do oceano. Portanto, e nós precisamos de dinheiro. E, portanto, há uma grande dificuldade em aceder ao dinheiro. Porquê? Não há literacia em funding. Nós não sabemos como vamos buscar o dinheiro. Mas temos uma certeza, é que sozinhos não conseguimos fazê-lo. Nós temos que nos associar, quer com outros países, quer conectar a academia com as empresas, com os movimentos cívicos, com as empresas, no sentido de potenciar esta lacuna financeira e, dentro desta economia da partilha, dividir, portanto, os fundos que estão disponíveis para esta área. Isto é um processo de partilha, em que quem estiver dentro do projeto beneficia. Tem uma oportunidade para desenvolver inovação, tem uma oportunidade para sustentar financiamento do seu projeto, tem uma oportunidade para criar e gerar impacto neste domínio. E, portanto, há um princípio basilar, que está a visão, para além do nosso fundador e do nosso presidente, tem muito a ver com a mensagem do António Guterres, que em 22, na Conferência dos Oceanos em Lisboa, ele diz que o oceano é o nosso ponto comum. O oceano é o ponto comum entre Portugal e Cabo Verde. É o pulmão do nosso planeta, o coração da nossa economia e o lugar onde começa o futuro. E eu gostava muito que hoje começássemos o nosso futuro aqui. Okay? Nessa matéria, ter a noção, ter a noção de que isto só pode ser desenvolvido se entendermos o bem como um bem comunitário. Ouvi aqui, temos que nacionalizar o mar. Não, nós não queremos nacionalizar o mar. Nós queremos o mar libertum. O mar é de todos. Nós queremos é criar oportunidades para que todos possam contribuir para esse desenvolvimento. E por isso, o oceano que une os 9 países de língua portuguesa é o elemento comum para além da língua, para além da cultura, para além da história. E nós temos que saber conseguir potenciar isto. E por isso, um bem comunitário ao serviço das comunidades, desenvolvido a partir da comunidade, centrado na criação de valor sustentável. Portanto, esta é a nossa ideia. E por isso, dentro destas 3 áreas, aquilo que eu gostaria de reforçar é as comunidades como protagonistas. E isto não há na Europa. Nos projetos em que estamos desenvolvidos, com algumas das entidades que estão ali ao lado, nós estamos a desenvolver projetos de governança centrados no cidadão. As políticas, quando são feitas, não são pensadas nos cidadãos. São elitistas. E aquilo que nós queremos fazer é experimentar, validar estes modelos e trazer o cidadão comum, mas também a comunidade costeira, trazer a comunidade dos empreendedores, a comunidade dos investigadores, a comunidade dos desportistas, a comunidade dos surfistas, para dentro deste projeto. Comunidades como guardiães de sustentabilidade. Portanto, e é neste domínio que nós pretendemos, nesta conjugação de esforços, criar um Atlântico mais inteligente, mais inclusivo e mais sustentável. E por isso, que modelo de hub?
necessita de uma estratégia. E a estratégia que nós visualizamos foi a construção de pequenos nós. Foi a construção de nós estratégicos que, a partir desses nós, vão gerar projetos estratégicos, projetos impactantes na vida das pessoas, na vida do oceano. E começar com coisas pequeninas, mas com uma visão à la longue. E nós já sabemos que aquele nó até pode gerar um hub, ou pode reforçar a capacidade do hub. E, portanto, esta visão de conceito estratégico de cima para baixo, vindo da União Europeia, do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento, é muito importante porque são os drivers, e são estes drivers que nos permitem desenvolver os projetos, mas depois nós temos que chegar ao terreno e temos que entender as necessidades sociais que estão por satisfazer, as falhas de mercado e qual o contributo do cidadão para encontrar soluções partilhadas para essas necessidades. E quando isto funciona, no desenho de um modelo, ok, o que nós vamos fazer é subir até e influenciar as políticas. E, portanto, estas questões de criar nós é um hub muito centrado nestas dinâmicas. E, por isso, os 5 grandes eixos programáticos tratam a inovação e empreendedorismo azul, a ciência e a literacia oceânica, a educação, a formação profissional, a diplomacia azul e a cooperação atlântica e depois o financiamento. E isto é muito importante também, que nós, nestes fóruns, comecemos a discutir como é que vamos financiar isto, que tipo de fundos é que vamos necessitar. E por isso, o nosso hub tem uma característica dinâmica, é um Lego, funciona como um Lego, portanto, e no fundo, considerando aquilo que são os programas âncoras do Hub, que definem os drivers e as políticas muito alinhadas com a filosofia da Fundação, a aposta na inovação oceânica e na literacia oceânica, vamos criar 6 embriões. A rede de conhecimento e inovação, onde vamos agregar as universidades, as empresas, a academia, os departamentos do Estado, os institutos, onde vão partilhar conhecimento, partilhar soluções para desenvolvermos inovação. O segundo é o Ocean Co-Literacy Lab. É um laboratório e fazer do nosso território um laboratório de desenvolvimento de conteúdos educativos para as comunidades, centradas na literacia do oceano. Se nós estamos a desenvolver inovação, estamos a desenvolver competências. E estas competências têm que ser desenvolvidas no mercado de trabalho. E, portanto, um dos objetivos é fazer de Cabo Verde uma enorme academia azul, um centro de competências especializadas na lógica europeia Erasmus+, portanto, no sentido de podermos, a partir de Cabo Verde, criar essas competências e para o futuro. Depois, apostar nos portos náuticos e de natureza ligados à conectividade e ao oceano. Cabo Verde é o spot número 1 de kitesurf a nível mundial. A Ericeira é o spot número 1 de surf a nível mundial e a nível europeu. E, portanto, esta replicação, esta conectividade é muito importante em benefício de quem está dentro d'água, porque os surfistas, os velejadores, os mergulhadores estão mais tempo dentro d'água do que os barcos científicos do IPMA ou de qualquer entidade. E têm a capacidade de tirar mais dados, de coletar mais dados. E nós temos, e isso é uma vantagem competitiva. Como é que fazemos isso? Iremos ver. E depois, o Oceanai, que já foi falado aqui, o observatório. Nós não conseguimos medir, nós não conseguimos gerir aquilo que não conhecemos. E, portanto, nós temos que medir, nós temos que mensurar, nós temos que entender como é que transformamos os dados em informação, a informação em conhecimento e o conhecimento em valor. E por isso nós necessitamos do observatório. Portanto, e, claro, depois vamos encastrando os nossos projetos. Vamos identificando dentro da comunidade quem são os projetos e, desde projetos estratégicos que são impactantes no desenvolvimento do território, da comunidade e na estratégia de desenvolvimento do país, até à iniciativa de desenvolvimento local, a fábrica do camarão, a ONG que trabalha com pessoas com deficiência e usa o surf adaptado para desenvolver as suas competências nas iniciativas de desenvolvimento local. Só teremos sucesso se conseguirmos ter a capacidade para criar uma marca. Nós precisamos de corporizar toda esta estratégia e todos os produtos, serviços e experiências que vão nascer a partir de Cabo Verde têm que estar sustentados por uma marca. O conceito de marca cidadã. Se estamos a trabalhar a ciência cidadã, a inovação cidadã, se estamos a colocar o cidadão no centro do processo, necessitamos de corporizar tudo isto numa marca para posicionar num mindset do consumidor e facilitar, portanto, esta penetração. E por isso nós precisamos de criar uma marca visionária, sexy, cool, ecológica, inclusiva, pedagógica, solidária, justa. Tudo características do povo cabo-verdiano. E é este clique que nós pretendemos. E por isso, o valor acrescentado, desde a ideia até o impacto,
Nós temos a integração multissectorial, capacidade institucional, diplomacia azul-atlântica, um modelo que é replicável. E a partir destes modelos que nascem aqui, queremos que eles sejam replicados na Europa, replicados no Brasil, em São Tomé, em Timor, e ajudar os países irmãos também a desenvolver este tipo de iniciativas. Aquilo que eu estou aqui a falar é inovador. Não existe a nível europeu. E este imenso laboratório faz com que, efetivamente, possa conseguir criar valor, resultados e o legado atlântico. E Cabo Verde pode assumir uma posição de liderança, conjuntamente com Portugal, conjuntamente com o Brasil. Portanto, é uma questão de visão, de motivação política e de empenhamento. Cabe à nossa Fundação encontrar os meios, as equipas e as entidades que nos ajudam a atingir este desiderato. Para concluir, como estamos a trabalhar na área da sustentabilidade, toda esta medição de impactos tem que ser no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, ela tem que ser sistematizada e nós temos que ir monitorizando isto. Portanto, e vamos ter que monitorizar, quer do ponto de vista económico, agregar os dados económicos, já foram aqui até apresentados em parte pelo Observatório, pelo orador anterior, e portanto aquilo que nós queremos criar no ponto de vista económico, em Cabo Verde, é um cluster de inovação centrada na indústria, que vai monitorizar o oceano e está centrada na ciência cidadã. E atrair por aqui as empresas dos sensores, as empresas das smart cities, os nómadas digitais, que vão trazer conhecimento, vão trazer know-how, para que possamos criar esta nova fileira económica de base azul. E por isso, aquilo que nós queremos é, efetivamente, capacitar os empreendedores, capacitar os empresários, capacitar os estudantes, capacitar as ONGs a entrar dentro desta dinâmica para terem facilmente financiamento. E, acima de tudo, a apostarem também naquilo que é a literacia oceânica. Portanto, 20 projetos financiados é aquilo que nós prevemos nos próximos 5 anos, mais de 100 postos de trabalho qualificados, 20 milhões de euros de investimento angariado e a criação de um ecossistema empresarial azul forte, robusto, resiliente a partir de Cabo Verde. O segundo é o impacto social. Ao envolvermos as comunidades, nós temos que monitorizar a criação do bem-estar. Em que medida é que as nossas comunidades, as nossas gentes estão a ser mais bem-estar e a educação, a literacia oceânica, aqui é pedra de toque. Mas também pôr estas comunidades ao serviço da ciência. E, portanto, fazer destes cidadãos coletores de dados que permitam ajudar a academia a produzir conhecimento. O Estado a monitorizar e a desenvolver políticas públicas mais orientadas para satisfazer as necessidades sociais não satisfeitas pelo normal funcionamento do mercado. Ou as empresas a produzirem produto, serviço e experiência alinhado com estas dinâmicas são muito importantes. Mais qualificação, mais postos de trabalho, mais educação, mais empoderamento comunitário. Queremos 1000 pessoas, portanto, capacitadas em ciência cidadã. Queríamos 500 jovens e mulheres formados em literacia oceânica. Mais de 500 entidades que vão estar agregadas dentro desta filosofia e fazer ou criar no curto prazo 10 escolas azuis, numa parceria com a DGPM, no sentido de incrementar a velocidade, porque temos que trabalhar a base, temos que trabalhar com as crianças. Mas as escolas azuis, do nosso ponto de vista, não se devem subscrever só às crianças e aos estudantes. Nós podemos ter a escola azul dos pescadores, eu posso ter a escola azul dos kitesurfistas, eu posso ter a escola azul dos Big Fisher Games. Nós temos que capacitar, temos que fazê-los entender que a sua ação é muito importante. E por isso, monitorização oceânica, recuperação de ecossistemas, tecnologias limpas, redução de pegada. Na recuperação dos ecossistemas é muito importante termos a noção. Aquilo que nós podemos desenvolver dentro do mar também pode ter aplicabilidade dentro da terra. E a inovação que desenvolvemos para a economia do mar pode ser transferida para a parte agrícola, para a parte da reflorestação das ilhas. Eu posso utilizar os drones para fazer monitorização oceânica, mas também posso utilizar os drones para replantar e fazer reflorestação dos nossos montes. Portanto, esta dicotomia e esta interconectividade, ela só é possível se tivermos redes. Se tivermos os atores envolvidos e conscientes daquilo que é a sua capacidade. E, no fundo, a recuperação de ecossistemas também ajudar as catástrofes naturais, como tivemos aqui no passado mês de agosto. Se nós não partilharmos conhecimento, se eu não sei o que é que o meu vizinho está a fazer, eu dificilmente encontrarei uma solução rápida e aplicada e ajustada a esta necessidade. E, portanto, o projeto circunscreve-se mais do que o mar.
O projeto do Ecoporto Atlântico que temos com a entidade que gera é fazer dos turistas, dos cruzeiristas, turistas e cidadãos conscientes de que podem impactar no desenvolvimento do território. Se os cruzeiros, os 380 cruzeiros que aqui chegam, que trazem mais de 400 mil turistas, que vão produzir resíduos, nós podemos utilizar esses resíduos, fazer compostagem e produzir adubo 100% natural para ser aplicado na agricultura. Ou posso mudar o comportamento do turista com uma experiência educativa dentro da literacia oceânica, que vai visitar uma fábrica, que vai visitar, portanto, uma iniciativa e que vai criar uma consciência do seu contributo para a criação de bem-estar e para a questão relacionada com a criação de valor sustentável. E para finalizar, isto é o que nos une aqui. Portugal e Cabo Verde falam a mesma língua, temos a mesma história, temos a mesma cultura, falamos e temos uma visão comum. E este projeto visa isso mesmo. Este projeto visa reforçar os nossos laços. Visa transferir conhecimento de Portugal para Cabo Verde e levar conhecimento e inovação de Cabo Verde para Portugal. E nesta matéria isto é muito importante. E por isso, os 5 eixos estratégicos que a Fundação irá trabalhar no âmbito da cooperação internacional, a ciência e a inovação aplicada, empreendedorismo azul e economia circular, a educação, literacia oceânica e a monitorização, a observação, a governança e a diplomacia azul. E isto já começou há algum tempo atrás, em Osaka. E está aqui o espírito dos 2 países conectados pelo oceano, mas nós não precisamos disto, nós já estamos conectados há alguns séculos, não é? Mas temos que conseguir reavivar esta memória e que efetivamente poderemos ser diferentes, poderemos liderar, poderemos de facto ser diferentes e, acima de tudo, aqueles jovens que lá estão atrás, que são o futuro deste país, entendam que isto é uma oportunidade, que o Governo, a Fundação, os parceiros estão aqui para também encontrar e trabalhar de uma forma integrada. E por isso, muito obrigado pela vossa atenção. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. E desejar as maiores felicidades a todos vós. Obrigado. Vamos agora